Queridos, nós estamos numa série de mensagens chamada Escolhas, e hoje nós encerramos essa série de mensagens. O pastor Luiz e o pastor Oca nos conduziram com mensagens poderosas nas últimas semanas. E eu vou pedir para que você se coloque em pé, e nós vamos ler a palavra de Deus. Por que eu estou pedindo para você se colocar em pé? Porque às vezes nós nos familiarizamos demais com o culto. Às vezes tudo isso se torna muito normal. A gente vem, participa de um culto, tem louvor, tem um momento de oração, tem um momento das ofertas, então o pastor prega. Mas tem que ser mais do que isso. Nosso coração precisa estar posicionado num lugar onde a palavra precisa nos lavar e ela precisa causar algo em nós para a nossa semana. E todas as vezes que nós nos posicionamos de forma não casual ou corriqueira, nosso coração também começa a se despertar para aquilo que Deus quer fazer além do natural e do normal. Eu peço a você nessa manhã, e a partir de um caminhar com Deus, comece a conduzir sua vida a perceber a presença de Deus em cada lugar que você se encontra com Ele. É mais do que música. É mais do que estar numa igreja para cumprir algum tipo de ritual. É mais do que isso. E talvez você esteja chegando aqui pela primeira vez e você já percebeu, Deus está nesse lugar. Todas as pessoas que entram nesse lugar, elas dizem, eu senti algo diferente. Deus está nesse lugar. Porque é um lugar onde nós cultivamos a presença do Espírito Santo. É um lugar onde a oração sendo levantada para Jesus, há uma busca constante pela presença do Espírito Santo e há um temor em nosso coração para cumprir a nossa missão para com essa cidade. Então abra o teu coração nessa manhã. Recebe a palavra do Senhor no teu coração nessa manhã. Talvez de uma forma até um pouquinho mais profunda do que você tem recebido, como se fosse algo normal. Deus está nesse lugar. Ele quer te curar, Ele quer te restaurar, Ele quer te transformar, Ele quer mudar a sua história, Ele quer cuidar de você. Ele quer mostrar para você que há um futuro e que há esperança nesse futuro. Por isso, vamos ler a palavra de Deus em Lucas, capítulo 5, versículo 36. E o tema dessa palavra eu quero chamar de o novo não cabe no velho. Diga comigo, o novo não cabe no velho. Em Lucas capítulo 5, versículo 36 em diante, diz assim: então lhes contou essa parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à roupa velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Vamos orar. Querido Espírito Santo, nossa escolha nessa manhã é estar na Tua presença. Nós escolhemos estar diante do Seu altar. Nós escolhemos ouvir a Tua voz nessa manhã. Nós escolhemos deixar os pensamentos que nos preocupam do lado de fora e nesses próximos minutos estar na Tua presença ouvindo o sussurrar da Sua voz. Uma só palavra do nosso Deus muda tudo em nós. E nós lhe pedimos nessa manhã, Senhor, transforma a palavra desse homem falho e fraco que sou eu, com uma palavra do Espírito que é uma espada cortante, que atravessa, Senhor, o nosso íntimo, o nosso mais profundo. Senhor, nós oramos nessa manhã, fala conosco, nós te damos toda a liberdade, abrimos o coração e os ouvidos, fala ao nosso coração em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Pode se assentar.
Eu quero trazer alguns pensamentos antes de entrar nessa palavra sobre o odre. Jesus está falando em parábola para que os fariseus ficassem fora do seu processo natural, que era a interpretação das Escrituras, ponto a ponto, minúcia a minúcia. Os fariseus eram estudiosos, religiosos, eram pessoas que estavam avaliando se você lavava a mão de forma correta antes de entrar no santuário, se você cumpria as regras de forma minuciosa e se tudo aquilo demonstrava a tua religiosidade ao Deus de Israel. Eles transformaram a palavra de Deus em algo religioso, colocando as pessoas numa estrutura. E Jesus então, e na época de Jesus, segundo Flávio Joséfo, o grande historiador da época, tinham 6.000 fariseus que ficavam quase como uma prancheta avaliando a postura de cada pessoa. E Jesus vem, o Filho de Deus, aquele que carregava consigo todas as promessas das Escrituras que os fariseus minuciosamente queriam que fossem cumpridas, e eles não perceberam, por conta de uma estrutura rígida, que Jesus estava fazendo algo e que Deus havia enviado o Salvador, o Messias. Eles não perceberam. Aqui abro um parênteses para fazer uma reflexão com vocês. Às vezes nós estamos numa estrutura religiosa tão pesada que a gente não percebe o agir de Deus. A gente não percebe que Deus está querendo fazer algo, que Deus está nos preparando para algo maior e que Deus está nos tirando daquilo que parecia ser uma cultura, uma religiosidade. Em todo o nosso processo de vida cristã, nós precisamos estar abertos para o novo de Deus, para aquilo que Deus está fazendo nessa estação. Os tempos e estações mudam, os valores e princípios continuam os mesmos. Jesus vem numa estação nova, com os mesmos princípios, com uma linguagem diferente. E ele então usa parábolas. Ele está então falando dessa parábola, primeiro da roupa nova, que não pode ser costurada em um tecido velho costurado numa roupa nova, porque essa roupa vai se esticar e esse tecido vai rebentar. Mas ele fala sobre o odre e o vinho. Ele traz uma explicação sobre esse odre. Não se coloca vinho novo em odre velho. O odre é uma bolsa de couro que precisava ser flexível para quando o vinho novo fosse colocado ali dentro, ele fermentasse e essa bolsa tivesse flexibilidade para se adaptar ao crescimento do novo. E é incrível que, ao estudar um pouquinho sobre o processo da construção do odre, você percebe que para ter uma estrutura para caber o vinho novo, um animal precisou ser morto, ou uma cabra ou uma ovelha. Precisou ser limpa, tirado a pelagem, precisou ser untada com óleo, precisou ser colocada no sal grosso, para que ela pudesse ter flexibilidade. Então esse animal completo, couro completo, porque ele não poderia ser costurado, não poderia ter rachadura, não poderia ter fissura, aquele couro precisaria ser inteiro, com a parte do pescoço e das patas, porque aquilo seria juntado, costurado apenas a ponta, para que aquele animal inteiro, aquela bolsa toda, pudesse ser colocado ou leite, ou água, mas principalmente era usado para colocar vinho. E aquele odre era usado algumas vezes, e toda vez que ele era reusado, ele precisava de novo passar por uma unção, por óleo, ele precisava passar por um processo na água com sal grosso, para que ele pudesse continuar tendo mais flexibilidade. Mas chegava um momento em que ele não podia mais ser usado, porque toda vez que o vinho novo era colocado, ele expandia mais,
e toda a flexibilidade daquele odre já tinha sido alcançada. E agora, uma pessoa experiente sabia: se eu colocar algo novo aqui, eu vou arrebentar e perder esse vinho valioso. Isso faz uma aplicação, claro, muito especial com a nossa vida. Nós somos essa estrutura, esse odre, que Deus está sempre trabalhando para colocar coisas novas em nós. O vinho novo, a alegria. Mas também, isso que Deus coloca em nós, nessa estrutura que somos nós, precisa de flexibilidade. E essa flexibilidade só vem através de uma unção de Deus, de um processo de Deus, de um trabalhar de Deus. E até a nossa estrutura humana, ela se adapta até certo ponto. Depois nós precisamos de algo novo. E é por isso que na presença de Deus, em alguns momentos, Ele usa algumas estruturas nossas. Ele trabalha em nós e Ele começa a adaptar, e por alguns anos Ele começa a trabalhar em nós, dizendo: olha, é possível ainda construir, trabalhar, derramar sobre aquilo que você é. Mas chega um momento que Deus precisa quebrar o vaso, Deus precisa buscar novas estruturas, Deus precisa trabalhar em nós com algo novo. Irmãos, e muitas vezes nós nos adaptamos, mas chega um momento que Deus precisa trabalhar em algo novo. E a gente percebe que para ter um odre, um animal precisa ser sacrificado. Para ter uma estrutura que caiba algo novo, existe sacrifício, existe dor, existe processo. E eu quero dizer para você que não existe estrutura da qual nós queremos algo novo sem que sacrifícios sejam feitos, sem que renúncias aconteçam, sem que o óleo do Espírito seja derramado sobre nós, sem que Deus comece a fazer algo em nós para nos adaptar e fazer processos novamente. E nós nos perguntamos: por que de novo esse processo? Pense o odre dizendo: eu já me estiquei. E o experiente vinicultor, o experiente proprietário daquele odre está dizendo: você aguenta mais um pouco. Você aguenta mais um pouco. É possível mais um pouco? Não, de novo, passar por esse processo de água, passar por de novo esse azeite, passar por esse processo de novo, e vem fermentação, e mais fermentação. E ele continua dizendo: você consegue. Há uma escolha no nosso coração. Se nós podemos falar sobre escolhas, e nós temos falado tanto sobre isso nessas últimas semanas, hoje eu quero, juntamente com vocês, entrar nesse lugar de que as nossas escolhas determinam um preparar do nosso coração para algo novo, e deixar Deus trabalhar nas estruturas. Isso determina o quanto nós vamos estar prontos para viver experiências novas em Deus, na vida espiritual e em tudo que rodeia a nossa vida com Ele. Irmãos, nessa manhã eu quero compartilhar com vocês sobre não apenas fazer decisões importantes, como qual emprego você vai ter, com quem você vai se casar, qual cidade você vai morar, mas pequenas decisões, pequenas escolhas que determinam o seu futuro, que abrem espaço para Deus derramar algo novo. Eu estou falando sobre pequenas escolhas diárias que parecem insignificantes,
mas que estão trabalhando o processo de Deus na tua vida e formam o mosaico da sua história. Pequenas decisões diárias que estão trabalhando na estrutura de quem você é. É por isso que Jesus, aqui no capítulo 5 de Lucas, ele dá para nós um vislumbre, um insight, que moldam nossas vidas espirituais, que fazem com que nós olhemos para o nosso futuro, e ele está dizendo: o que tem novo não cabe naquilo que é velho. E eu quero deixar 3 pensamentos com vocês nessa manhã. A primeira escolha para adaptar a nossa estrutura para algo novo é escolher ser constante. A vitória vem de passos pequenos e constantes. Passos pequenos e constantes. Eu tenho pensado muito sobre Deus não está interessado naquilo que eu faço apenas ocasionalmente, mas Ele está interessado naquilo que eu faço consistentemente. Algumas pessoas têm um estilo de vida cristão que são apenas experiências ocasionais. Alguns de nós sabemos o que é perder por não ter tido estrutura suficiente para suportar uma promoção, um trabalho, uma universidade ou até um casamento. Nós rompemos, nós quebramos. E se você tivesse a oportunidade hoje da vida em Cristo, de ter sido diferente, de ter tido uma estrutura diferente lá atrás, de ter não apenas posições ocasionais, mas você ter tido consistentemente posições que recebiam poder, graça para suportar, para aguentar, para enfrentar situações que hoje na vida em Cristo você diz: puxa, seria diferente, eu suportaria mais, eu aguentaria mais, eu seria mais diligente, eu teria uma visão mais ampla da coisa. Na verdade, quando nós agimos apenas ocasionalmente, quando nós buscamos a Deus apenas ocasionalmente, quando nós amamos as pessoas apenas quando nós queremos algo, quando nosso amor não é constante, quando nossa fé não é constante, quando nossa vida com Deus não é constante. Na verdade, para Deus o que importa é a nossa constância. E ser consistente significa fazer a escolha certa, mesmo quando você não sente vontade. É levantar pela manhã, mesmo quando você está querendo desistir e você pensa: não, isso não vai dar certo. Você vai para a presença de Deus e você diz: Senhor, Tu és tudo que eu tenho. Eu não vejo nada na minha frente, eu não consigo nem sentir vontade, parece que tudo está longe de ser uma vida maravilhosa, mas eu quero dizer, eu vou continuar constante na Tua presença, porque o Senhor está trabalhando em algo que eu não estou vendo. O Senhor está fazendo algo que eu não estou percebendo. Sabe quando você faz às escondidas, o que ninguém está vendo define realmente quem você é. Na verdade, não é aquilo que nós propagamos, é aquilo que nós fazemos quando ninguém vê, é quem realmente nós somos. E quando nós fazemos algo constante, nós abrimos espaço para aquilo que Deus quer fazer. Sabe, irmãos, o que é interessante é que Jesus, em Mateus capítulo 25, versículo 23, ele diz: seja fiel no pouco, pequenos passos, e sobre o muito eu te colocarei. Se você pensa que as suas escolhas têm a ver com escolhas grandes que vão ter uma transformação absurda na sua vida, ele diz: seja fiel no pouco. Semana passada o pastor Oca pregou sobre fidelidade. Que esse seja a marca do teu coração. Seja fiel no pouco.
Isso não é sobre realizar grandes feitos de uma vez. É sobre fazer escolhas certas todos os dias. Todos os dias. É sobre orar quando você não tem vontade de orar. É sobre ter fé quando você está com vontade de desanimar. É sobre se levantar mesmo quando você está com vontade de entrar num lugar de depressão. É continuar crendo que Deus vai tocar a sua família mesmo quando você não vê nada. É acreditar que Deus vai salvar seus filhos, é acreditar que Deus pode salvar esse casamento, é acreditar que você pode vencer esse pecado, é acreditar que Deus está trabalhando por você mesmo quando você não vê nada. Não subestime os pequenos e consistentes passos. Eu tenho falado, mesmo quando alguém erra, quando alguém fracassa no meio do caminho, não deixe o inimigo colocar culpa no seu coração. Levante e continue dando pequenos passos em direção à promessa. Os fariseus ficam avaliando pequenos erros, pequenas falhas. E às vezes o fariseu está dentro de nós, contaminando nossa própria atitude. Dizendo: Márcio, você não é digno, Márcio, você não vai conseguir, Márcio, você não é merecedor. Ele está dentro de nós, o sabotador está dentro de nós. E o Espírito Santo está dizendo: ei, eu tenho algo novo, eu estou te esticando, eu estou trabalhando de novo em você, eu estou te passando pelo sal grosso, eu estou te passando de novo pelo óleo. Então, não se preocupe, não desperdiço nada na sua vida, nem seus fracassos, nem seus erros. Levante-se consistentemente e dê mais um passo. E é por isso, irmãos, o que nos leva para o próximo nível não são escolhas ocasionais, mas são pequenas escolhas constantes todos os dias. Todos os dias. A outra coisa que eu vejo como parte da estrutura de Deus em nossas vidas é escolher ser paciente. Deus trabalha no processo e não no atalho. Deus trabalha no processo e não no atalho. O processo de Deus leva tempo, irmãos. O processo de Deus, para uma geração que quer tudo rapidamente, quer tudo para ontem, uma geração que não tem paciência, mas o reino de Deus não funciona assim. O reino de Deus tem processos. Deus vai te dar o vinho novo quando você estiver disposto para Ele trabalhar no processo. É por isso que quando o vinho era colocado no odre, ele tinha o processo da fermentação. E todas as vezes que a pessoa que colocava o vinho no odre, ele ficava pensando: está aumentando, está fermentando. Todos os dias um pouquinho mais. Todos os dias um pouquinho mais. Cada manhã um pouquinho mais. E ele ficava dizendo: não vai aguentar. Não vai aguentar. Não é flexível o suficiente. Vai arrebentar, não vai dar certo. E todo aquele processo acomodava a estrutura. Deus está trabalhando em processos em nós. E é assim que Deus faz na nossa jornada cristã. Quando Jesus falou sobre o vinho novo, Ele estava dizendo que o novo que Deus quer derramar precisa ser reservado. Deus está colocando algo dentro de você, meu irmão. Deus está colocando algo dentro de você e você não sabe ainda para que isso está acontecendo. Deus tem uma história, Deus está trabalhando e Ele precisa de tempo para amadurecer. Mesmo quando nós não enxergamos. O problema é que muitos de nós estamos pedindo: Deus nos dê o vinho novo, mas nós não queremos passar pelo processo da fermentação.
Nós nos indignamos com Deus. E nós achamos que não temos estrutura o suficiente para aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Nós queremos as bênçãos, mas não queremos esperar. Nós queremos o propósito, mas nós não queremos o processo. Irmãos, escute bem, o processo é o que te prepara para a promessa. É o processo que te prepara para grandes coisas. Alguns de vocês estão querendo apressar Deus. Alguns de vocês estão dizendo: Deus, mais rápido. E Deus está dizendo: espere. Espere. Parece que Deus faz rápido com quem está à minha direita, Deus faz rápido com quem está à minha esquerda, e parece que eu estou num estado de paralisação. E Deus está te conduzindo a processo de fermentação. Escolha esperar. Tenha paciência. Confio em Deus, meu Salvador. Cantamos nessa manhã. Quem confia, espera. Quem confia, espera. Quem confia, quem tem esperança. Irmãos, como nós aprendemos com o processo. Eu e a Anaí nessa viagem falamos tanto sobre isso, porque no meio do processo a gente fica desesperado, mas a gente só entende depois que o processo passa. Nós tivemos uma reunião, eu sentei com um dos líderes lá da Mana House, a igreja que o Mateus está pastoreando, e foi muito engraçado porque eu cheguei lá e eles me apresentavam: olha, esse é um pastor do Brasil. E eles diziam: seja bem-vindo. Eles diziam assim: é o pai do pastor Mateus. Pastor Mateus, para mim já soava uma coisa diferente no ouvido. Esse é o pai do pastor Mateus. Ele, já mudava o jeito que eles me tratavam. Eu sentei então com um dos líderes da igreja. Todos vocês sabem que o Mateus, 4 anos atrás, teve um tempo em que ele se afastou do Senhor. Ele se desviou da casa de Deus. E esse foi um momento em que nós fomos esticados, fermentados. Meu Deus, parecia que isso nunca ia passar. E nós demos um passo de cada vez em oração, em esperança, em esperar no Senhor. E quando ele voltou para Jesus, amando o Senhor de todo o coração. Ele tinha chamado desde criança, e esse processo foi um hiato no meio do caminho. Um espaço no meio do caminho que Deus precisava fazer até para ele tocar uma geração. Deus usou isso para trabalhar em algo que nós não podíamos imaginar, mas no meio do processo, quanto nós choramos. E nós queríamos que fosse rápido. E quando eu sentei com esse pastor, eu disse: pastor, eu queria só entender por que vocês contrataram os 2 brasileiros para cá. Tantas pessoas aqui, uma igreja tão relevante nos Estados Unidos todo. Ele disse assim: olha, quando alguém falou sobre eles, e nós chamamos eles para uma entrevista, e eles vieram, e o pastor presidente falou assim: eu não sei, mas Deus falou para mim que é para trazê-los para cá. Aí o presbitério falou: nós não temos espaço para eles aqui. Eles falaram: tragam eles para qualquer coisa. E eles demoraram muito tempo, e eles ficaram aqui depois do casamento muito tempo. E eles estavam preocupados porque eles não vinham o processo de visto e de chamado, e eles estavam ansiosos aqui. Então, de repente, veio a notícia dizendo: vocês vão estar semana que vem aqui. Enquanto, no começo do ano, o pastor ouviu: não tragam eles. Durante esse processo que eles estavam aqui, toda a equipe desse pastor decidiu começar um movimento novo em outro estado. E esse pastor disse: agora eu entendi por que Deus nos conectou a esse casal. É para eles virem assumir os adolescentes aqui. Então eles foram assumir os adolescentes. Eu disse: uau, muito bom. Eu disse: o que mais? Ele disse: pastor, na verdade, 4 anos atrás,
nós recebemos uma palavra profética. 4 anos atrás era o momento que o Mateus estava desviado. 4 anos atrás nós recebemos uma palavra profética. Eu estou preparando brasileiros e eles virão para cá e eles serão pastores nessa casa. 4 anos atrás. Quando nós ouvimos isso, nosso coração ficou tão derramado na presença de Deus. Irmãos, no meio do processo, você não sabe a história que Deus está criando, trabalhando, mesmo no meio do caos. Mesmo no meio da falência, da dor, do luto, da separação. Mesmo quando tudo está desmoronando, Deus está trabalhando quando você se deixa levar pelo processo de Deus. Esperar no Senhor. E lá na frente Deus vai construir uma história para você, que você só vai poder dizer: Senhor, eu te agradeço por caminhar passo a passo contigo no processo. Não deixe de caminhar. Não deixe de andar. Pequenas atitudes de fidelidade. Deus está fermentando o vinho novo na estrutura que você tem. Irmãos, e quando Ele perceber que você não dá conta, Ele pega algo novo, Ele trabalha em algo novo. E por último, vou pedir para a equipe de louvor subir. Já estão subindo. Persevere. Diga comigo, persevere. Irmãos, continue segurando, mesmo quando você quiser desistir. Você está perto de alguém que você conhece? Segura na mão dessa pessoa. Continue segurando, mesmo quando você quiser desistir. Segure sua família, segure o propósito de Deus, segure a promessa de Deus, segure. Mesmo quando você quiser desistir. Perseverar é quando tudo dentro de você está dizendo desista, mas no teu espírito você está dizendo continue. É a voz certa no teu espírito. Tudo está dizendo pare, desista, mas lá dentro tem uma voz: continue. Algumas pessoas que estão à beira do suicídio, tudo dentro delas está dizendo acabe com sua vida, mas lá dentro tem uma voz dizendo não desista. E é essa voz que nós precisamos ouvir, porque é a voz do Espírito em nosso espírito. É a voz do Espírito no momento do desespero, no momento da angústia, no momento em que você não sabe mais o que fazer. É aquela voz que diz: vai ficar tudo bem. Eu só estou trabalhando num processo na sua vida. E a história que eu estou construindo ao redor disso vai ser linda. Vai ser maravilhosa. Por isso, irmãos, escute bem. A verdadeira vitória não vem da força inicial. Ela vem de uma força contínua. Não é aquele momento em que você diz: vamos começar. Alguns de vocês começaram bem e estão desanimados. A verdadeira vitória vem de uma força contínua. Ela vem da capacidade de continuar mesmo quando tudo está mal. Quando você olha para a Bíblia, você vê pessoas como Abraão, que esperou tanto tempo para ter um filho. Você vê Moisés no processo da fermentação por 40 anos, Deus esticando ele no deserto até a terra prometida. E Davi, que é uma pessoa que falamos tanto esse ano, entre ele receber a unção e ele se tornar rei, Deus passou ele por um processo e ele foi perseverante.
Perseverar é o que faz a diferença entre aqueles que simplesmente desejam as promessas e aqueles que vivem as promessas de Deus. Eu encerro com Lucas 18:1 que diz, Lucas 18:1 que diz: ora sempre e nunca desanime. Sempre. Orar sempre e nunca desanimar. Deus, na verdade, está trabalhando na sua estrutura. Ele está fazendo um processo na sua vida. E a voz que está lá no teu interior está dizendo: não desista. Não pare. Pequenas escolhas, pequenos passos te conduzem a um vinho novo. Deus está fermentando você. Escolha abraçar o processo. Ande com Deus. Confie em Deus. Ele está cuidando de você. No meio de todo esse caos, a história que Ele está escrevendo é muito antes de você. Seja fiel. Vamos nos colocar em pé. Abra suas mãos. Vamos adorar um pouquinho o Senhor. Amo Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, me entrego tudo a ti. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Me seguirá, Senhor. Abra tuas mãos, Senhor. Nós seguramos, nós não vamos deixar, nós nos agarramos à tua promessa. Senhor, nós ouvimos a voz que diz: não desista, não pare, escolha dar passos consistentes, não apenas ocasionais. Senhor, nós decidimos hoje andar contigo, esperar o teu tempo. Senhor, nós não queremos um atalho, nós queremos um processo. Senhor, nós queremos abraçar a tua vontade, sermos esticados, Senhor, nos adaptar à fermentação do teu Espírito. Senhor, trabalha em nós com processos de renúncia, nos unge com óleo. Nos unge com óleo, nos passe pela água, Senhor, que salga, que purifica. Senhor, nós oramos agora, que nós possamos entender seus planos no meio do caos, e confiar em Ti no meio de todo esse desajuste, das decepções, frustrações, ansiedades. Senhor, nós escolhemos andar contigo, nós escolhemos estar na Tua presença.
Doce Espírito Santo, que essa voz que fala no nosso interior venha para fora, que nós possamos ouvir, Senhor, a Tua voz com clareza, dizendo: continue. Espírito Santo, fortalece os meus irmãos no meio do processo da fermentação, da estrutura para que eles possam crescer e que vinho novo venha. Vinho novo venha, é a nossa oração em nome de Jesus. E quem crê diz amém, 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 amém. Se você é novo aqui, não vá para casa sem pegar uma lembrancinha nossa. Um bom domingo a todos, vão com Deus, abençoados em nome de Jesus.